Alô, meus queridos, meus amados, tudo bem? Mais uma semana sobre estudo da Palavra de Deus. E o tema dessa semana é o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Novamente, o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Estamos vivendo num mundo pós-moderno e, por conta da evolução da ciência, a comunicação está chegando ao alcance de todos de uma velocidade muito rápida. E as pessoas estão questionando muito sobre a veracidade de muitas coisas, dentre elas, muitas pessoas estão falando a respeito da Bíblia. Atualiza, tem que ser modificado ou não? O que é isso? O que está acontecendo acerca disso? Né? Porque temos hoje o Facebook, temos o Twitter, temos o WhatsApp, temos o YouTube e outras ferramentas, e isso tudo em uma velocidade muito rápida, muita gente se inteirando com respeito às coisas dos dias de hoje. E aí? Precisamos então, por conta disso, que temos a necessidade de conhecer e de estudar sobre, olha só, sobre a inspiração, sobre a iluminação, sobre a unidade, sobre a autoridade e a atualização das Escrituras Sagradas através da luz do Espírito Santo, né? Então, e aí quem é que começa a falar isso? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, já na sua época, já havia muitas pessoas já questionando com respeito à palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai falar acerca sobre a fidelidade da doutrina apostólica, da verdade permanente da fé cristã, e dessa forma, isto é, né, a doutrina sendo fiel ali pregada pelo apóstolo Pedro. Ele vai falar, declarando assim, em 2 Pedro 1,21, ele vai dizer assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que tremendo, né? Homens santos, homens separados, chamados por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando e eles ali expressando com respeito às revelações de Deus aos homens, fazendo Deus se revelar aos homens. Então, o primeiro então que nós vamos falar é sobre a questão do Espírito Santo que concede inspiração ao homem. Billy Graham, ele falou assim, né? Para mim, foi claro que não podemos ter ideias separadas sem palavras inspiradas, né? Não podemos ter ideias inspiradas sem ter palavras inspiradas. Tremendo. Jesus falou em João 16,13, ele vai falar assim: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Olha, tão bom saber que o Espírito Santo estava ali, né, falando, né, ensinando acerca de todos os ensinamentos a respeito de Jesus, a respeito de todas as coisas que Deus tem para falar para todos nós, não é verdade? Então ele falou sobre isso. E o apóstolo Paulo também vai declarar em 2 Timóteo 3,16, ele vai falar assim: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha só, Pedro falou, Jesus falou, o apóstolo Paulo também falou na sua segunda carta a Timóteo, né, 3,16. O Espírito Santo nos concede agora iluminação. Eu gosto muito disso. As pessoas confundem iluminação com revelação. A palavra de Deus é a revelação. Agora nós precisamos de iluminação. As pessoas falam: eu tive uma revelação. Não, na verdade, você teve uma iluminação. Então as pessoas confundem isso. Então aprenda isso, que nós temos uma iluminação para compreender as Escrituras. Iluminação é o ensinamento das verdades bíblicas produzidas pelo Espírito Santo na vida do homem ou mulher de fé em Deus. O Espírito Santo nos faz compreender com clareza o que o escritor tinha em mente
quando escreveu o texto. Olha que bacana, né? Como também nos ensinar a compreender o significado e a importância da vida. A palavra, com todo o seu poder misterioso, toca as nossas vidas e nos dá do seu poder. O salmista, lá no Salmos 119, 18, ele vai falar assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha o que ele fala: desvenda, abra os meus olhos para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo e a unidade bíblica. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Gostei disso. Você gostou também? Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia, somente a palavra de Deus pode transformar, né? Dá para você pensar que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e que o Novo Testamento foi escrito no grego. Dá para você pensar nisso? Dá para você pensar que a Bíblia tem 31.173 versículos e 1.184 capítulos, perfazendo 66 livros escritos por 40 autores diferentes, fazendo unidade inigualável em toda a sua obra. A Bíblia, ela é tremenda, ela é organizada. A gente fala de teologia sistemática, ela é toda organizada. E isso é muito bom a gente compreender com respeito a isso, não é verdade? Então isso ela faz com que seja uma unidade inigualável em toda a sua obra. Todas estas unidades bíblicas só existem quando se entende o seu propósito principal das Escrituras. Quer dizer, a pessoa só vai entender esse algo assim tão organizado, tão sistemático. As pessoas só vão compreender a Bíblia Sagrada quando entender quem é Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. João, o evangelista, ele vai falar em João 1:3 e diz assim: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, de novo, o relato bíblico que diz em João 1:3: todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Finalmente, irmãos, o Espírito Santo e a atualidade das Escrituras. Olha o que Martinho Lutero falou a respeito sobre a Bíblia Sagrada. Ele declarou: a palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus não é moderna, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não é antiga, ela não é moderna, mas a palavra de Deus é eterna. Você crê assim também? Ela se renova todos os dias. Isso é tremendo. Eu sou apaixonado em ler as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem autoridade. Ela afirma que Deus fala diariamente ao homem. Arqueologia, existe arqueologia bíblica, arqueologia dos seus últimos 100 anos tem validado os registros da Bíblia. Recentemente foi achado lá em Israel, numa das escavações, um selo do rei Ezequias, aquele selo, né? Quando escrevia uma carta, ele botava ali, ele colocava o anel ali, e ali tinha ali o selo. Isso foi descoberto, isso foi muito tremendo quando isso foi achado, e quando eu li isso, eu fiquei muito feliz com respeito ao que a arqueologia, ela cada vez mais, ela fala da veracidade da Bíblia Sagrada. Amém? Os testemunhos das vidas, né? O testemunho de pessoas comprova a autoridade bíblica, e as profecias bíblicas comprovam a autoridade das Escrituras. Isso, muitas profecias já aconteceram, e muitas profecias vão
ainda acontecer. Eu costumo falar, né, que as festas bíblicas, algumas delas já foram, a Páscoa já aconteceu, o Pentecostes já aconteceu, e né, já aconteceu, e agora a festa do tabernáculo, essa única que ainda vai ser profética, a única mais profética agora é a festa do tabernáculo. Por quê? Jesus ele vai vir, né, vai tabernacular conosco, né, ele vai vir e vai habitar. Então a festa do tabernáculo é uma festa profética, de algo que Maranata vem Jesus, né? Então Jesus vai vir e vai estar conosco. Então essa festa é profética, é uma festa profética, que é algo que vai acontecer ainda. Amém? E, finalmente, né, eu quero dizer que a Bíblia é inerente, ela é inerrante, ela é suficiente, não precisa de complemento. O Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e manter a igreja viva neste mundo. Que bom, que Deus nos abençoe nesse estudo e que você possa estudar, compartilhar e que Deus possa abençoar você nessa semana que há de começar. Amém? Até a próxima, até o próximo estudo. Que Deus abençoe a todos.